do dinheiro, ela nos fornece satisfação, se nos sentimos realizados. Perguntemo-nos quantas horas temos estado no lar, presentes de forma integral, mente e corpo. Temos nos dado tempo para a conversa amiga, a brincadeira com os filhos, a descontração verdadeira? Temos reservado tempo para observarmos nossos filhos crescerem? Temos acompanhado suas pequenas conquistas? O domínio das letras, dos números? Caso nada disso estejamos realizando, reorganizemos nossa vida. Busquemos algo que nos traga satisfação pessoal, bem-estar na sua concretização. O trabalho deve nos trazer alegria, realização, além do ganho material. Também nos perguntemos quanto tempo temos dedicado a nós mesmos. Não somente ao corpo, com exercícios, caminhadas, idas à academia. Como temos atendido às nossas necessidades espirituais? Damos-nos conta de que, como somos espíritos, e que da mesma forma que o corpo, necessitamos de alimento? Quantos de nós nos dedicamos de forma extenuante ao trabalho físico, cumprindo 2 ou 3 jornadas diárias em vários setores para ganhar um tanto mais? Quase esquecemos a família. Nossos filhos nem conseguem nos falar. O tempo de que dispomos não nos permite estarmos mais próximos ao cônjuge, alimentando o afeto. Nossos horários no lar são apenas para tentarmos nos refazer do cansaço físico, dormindo. E o desgaste vai se tornando cada vez maior, causando desorganização física e mental. Trazemos o dinheiro para casa, mas deixamos a saúde nos afazeres, na impaciência, na insatisfação. É tempo de acordarmos e percebermos que não somos somente o corpo físico. Somos espíritos imortais que necessitamos de alimentos espirituais e de refazimento. Quando buscamos uma leitura agradável, que tempo temos para o abraço e o convívio familiar? Pensemos nisso enquanto há tempo de reformular nossos planos. Revisemos e replanejemos nossos horários e compromissos. Valorizemos a vida e a família que Deus nos deu. E não nos esqueçamos de reservar, minutos que sejam, para buscar o contato com as forças superiores. Do alto nos vêm as energias refazentes. Então, cuidemos do corpo. Trabalhemos com alegria, também com moderação. Alimentemos o espírito. Recebamos e ofereçamos amor. Recomecemos cada dia com bom ânimo, na busca de ser feliz. Boa noite, gente. Bem, a semana passada, um pouco mais, trouxemos aqui a história de uma médium, Ivone do Amaral Pereira. E o resumo, que é um ponto de vista, é que ao analisar a vida dela, esta última que ela teve, desencarnada um pouco mais de 30 anos atrás, esta médium que sofrera durante a sua vida, né, inúmeros percalços, como muitos de nós, né, mas especialmente pela missão que lhe foi dada, né, a da mediunidade. Imagina uma mulher, ainda jovem, nos anos 20, nos anos 30, recebendo um livro que tinha um peso social, que tratava das memórias de um espírito que havia se suicidado. Mas o ponto de vista do livro, Memórias do Suicida, mas dos demais livros que a dona Ivone trouxe, uma série de livros, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumières, Drama da Bretanha, em que ela, mais à frente, com Chico Xavier, relata que é ela a personagem que compôs esses livros, né? As histórias que estão narradas nesses livros. Depois da Idade Média, ali, no período da Renascença, século XVI, XVII, XVIII, XIX, né? São 3 vidas narradas e uma 4ª vida
que o espírito iluminado do Dr. Bezerra de Menezes disse que, para não ser publicada, não ser transformada em livro, pois que a companheira, Dona Ivone, já havia sofrido sua cota, relembrando mediunicamente as reminiscências dessas vidas anteriores. E nessa vida atual, a sua luta foi para superar resquícios dessas vidas anteriores. Estamos pedindo licença para essa introdução, para mostrar um ponto de vista que quando a gente, não aqui entre nós, mas há seres humanos que têm o hábito de julgar outras pessoas, fazer pré-julgamentos, com preconceitos. E o erro alheio passa a ser motivo de intriga, chacota, de se apontar o dedo, como dizia Fernando Pessoa num dos seus poemas, né? Eu não conheço ninguém que erra, nenhum dos meus amigos erra. Ninguém sofre, todo mundo é perfeito. Só eu que não. Não com essas palavras, com outras muito mais belas do que essas, mas ele estava dizendo isso, né? Quanto a gente não aplaude o erro, é evidente, mas quanto a gente critica o erro alheio, chegando a marcar a vida de uma pessoa como se gado fosse por aquele erro. Como se de passagem alguém pergunta assim, você sabe daquele menino? Ah, não sei, já tem 10 anos que eu não vejo. Mas eu não quero nem saber dele, porque ele é de tal jeito, há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás. Isso quando a gente, entre nós, nas relações, não puxamos isso, né? Você lembra o que você me fez em 1987? Né? Com detalhes, né, ricos que a memória não deixou apagar. A história da Ivone, como Bertie, uma jovem que se apaixona, erra, toma decisões equivocadas, mas depois da vida, Deus estava lá, em nome dos espíritos luminares, para dizer, querida, há erros aqui em sua vida. Mas Deus é Pai, Deus é amor, Deus é perdão. Novas tentativas. Novos erros, novas tentativas, novos erros. Até que a Ivone diz que nesta vida ela buscou acertar o máximo, que é para poder ficar em paz consigo mesma. Como disse o Ricardo, a punição não é de fora, não é Deus que impune, é a nossa consciência que vai se alargando, vai se ampliando. De repente, a gente observa coisas que a gente fez no passado que hoje em dia não faríamos. Porque a nossa consciência percebe que aquilo foi equivocado, foi um erro. Nós estamos aqui nessa vida para isso, em última análise. Para sermos diferentes do que fomos ontem. Seja ontem mesmo, antes desse nascer do sol de hoje. Seja esse ontem as vidas anteriores. Como elas podem ser representadas. E o livro, a literatura, é uma forma de arte que a doutora Ivone encontrou para consolar as demais pessoas que passam por dilemas parecidos com os dela. Que se apercebe, em determinado ponto da vida, que cometeu erros, sente até vergonha de erros que havia cometido. Há pessoas que, quando reconhecem o erro, e a Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, diz que esse é o primeiro passo e o mais difícil. Reconhecer o erro. Para depois, os demais passos é buscar a sua reparação. Buscar o perdão a quem você tenha ofendido, feito mal, causado mal. Mas reconhecer o erro requer de nós uma consciência de mim mesmo. Meus pontos fortes, pontos fracos. Reconhecer que nós temos o nosso ego, que é uma função da psicologia, sem entrar em pormenores aqui, mas é aquela parte de nós que acha que todo mundo gira em torno de nós. É aquela fase que as crianças passam. Na linha de Piaget, na fase infantil, tem uma fase ali que a criança se sente o centro do universo. Todos os brinquedos do mundo são dela, né? Se ela vai para a escolinha nessa fase, os brinquedos dos demais colegas são dela, o lanche dos coleguinhas. Vou pedir licença aqui. Descobri que minha filha está pegando o lanche de um outro menino. Hoje a Márcia perguntou, mas filha, ele te dá? Ela falou, não. Já imaginei, ela deve arrancar na força. São as mulheres do novo mundo, eu deixei, acho que Deus quer assim mesmo. A mulher tem que pegar o que é dela, que ele não vai, o homem não vai deixar assim. Mas achar que o mundo todo gira em nosso redor. Às vezes a gente é assim, não os que estamos aqui hoje, mas há pessoas que têm essa sensação de que tudo gira em torno de mim. E o que nós queremos dizer é que a arte, no caso da literatura, da doutora Ivone, os livros, as mensagens, outras formas de arte
existem, segundo Leon Denis, e vamos ver isso, para nos consolar, nos fazer encontrar nesse mundo, nos fazer identificar esse ego, que é uma versão ampliada de mim, uma versão de mim que é dona de todas as outras pessoas, que ele seja trabalhado, visto. A arte nos leva a caminhos que nós, em geral, não iríamos. Mas é um caminho percorrido pela arte, como diz Emmanuel, que te leva ao infinito, mesmo que você não saia aqui do teu canto. Então a importância na história das cantigas, as músicas, porque era assim que as mães e pais passavam para as gerações futuras, para as crianças e demais gerações, histórias da sua vila, do seu clã, da sua tribo, da sua religião. Então elas iam decorando pelas músicas. A rima de uma música, de um poema, estava ali para ajudar a marcar, a gente decorar, entrar aquele conhecimento da gente. Então a música sempre foi uma forma de arte que está aí para nos elevar. Há aqueles de nós que devem passar por isso, né? Ao escutar determinada música, vem uma emoção, vem junto. Não importa quando essa emoção foi gerada, se 10 anos atrás, 20 anos atrás. Né? Eu lembro de uma vez ainda, meus pais e minha mãe disse assim, tocou no rádio uma música. Ela virou para o meu pai e falou assim, essa é a nossa música. E não falaram mais nada, eu fiquei imaginando, né? Qual é o fato que gerou, mas a emoção que já vem. Essa é a nossa música, essa é a minha letra. Um filme, as imagens de uma fotografia podem falar muito mais. Lá naquele estreito de Gibraltar, no pezinho da Europa, de Portugal, há cavernas que ainda mantêm aqueles desenhos das nossas versões humanas da pré-história, que desenhavam ali os bichos que eles viam. Né? São desenhos lindos. E as crianças, ao verem seus pais desenhando aqueles animais sendo caçados ou sendo coletados, elas sonhavam, elas imaginavam, elas se projetavam, elas iam além de si mesmas. Você pode imaginar que numa comunidade qualquer, é bem provável, nos rincões das periferias, que as crianças que moram ali, que os jovens que nasceram ali, nunca dali saíram. Há uma estatística não científica, porque não tem validade nacional, somente validade local, no local que nós conhecemos, que é a casa que conhece bem, que é um bairro aqui próximo, no Uberaba, onde 90% das crianças até 14 anos nunca tinham ido para o centro da cidade de Curitiba. Então o mundo delas era isolado ali. Aquela ali, ou tudo que ali acontecia, era a realidade máxima que ela podia conhecer. Até os 18 anos, somente um dos jovens, dentre mais de 60, conheceu o mar, a praia. Primeira vez que foi mostrado o Google Earth para um deles, ele colocou a mão assim, na cabeça. Chama-se Paulinho, ele. Não sei por que Paulinho, ele tem 1,90 m, né? Mas ele falou assim, meu Deus, que foi ouvindo o mundo, no Google Earth você põe ali a função, né? E vai vindo para o bairro, e foi para a rua. José de Oliveira Castilho, onde é a ONG. E por sorte dele, a foto do Google Earth da rua, tem ele, Paulinho, andando, porque ele era vizinho da ONG. E ele falou, estou aqui no Google. Eu falei, você não é qualquer um, Paulinho. Mas o mais interessante não é esse fato, o mundo parecia uma coisa assim, nova, que só é alcançada pela televisão, pelos sonhos, que eles imaginam que nunca vão alcançar, senão de outras maneiras. Então nós queríamos trazer para vocês para os amigos, um outro exemplo de arte, no caso aqui, poemas, poesias, sem querer cansá-los demais com isso, mas pedindo licença para ler. Pois que o objetivo desses poemas, que foram psicografados por Chico Xavier, é nos consolar, nos colocar no nosso lugar, sabendo que esse lugar é um ponto no universo. Mas com a humildade que não permita que o ego passe a dominar a gente, e esse ego que domina os outros que nos rodeiam. E esse é o ponto. Como é que nós estamos em relação à arte, à contemplação, à sensibilidade? Se a gente está sendo dragado pela rotina, pelo dia a dia, pela frieza do dia, não a frieza de Curitiba, eu digo a frieza do próprio dia. A gente não vê mais, a gente não se emociona mais.
uma bela árvore, quando vista, na lógica do ser humano que ama a natureza, ele se emocionaria. Uma senhora, já dissemos isso muitas vezes, amigos conhecem, puxando um carrinho com 300 quilos de resíduos em cima, nos emocionaria. Porque a nossa consciência vai percebendo que aquela árvore é linda e aquela senhora é linda. E ela não precisava puxar esse carrinho. Então, assim, vamos entendendo um ponto. Quando Leon Denis, esse filósofo aos tempos de Kardec, disse num livro belíssimo chamado Espiritismo na Arte, que diz que a arte, bem compreendida, é poderoso meio de elevação e renovação. É a fonte das mais puras alegrias. Ela embeleza a vida, sustenta e consola nas provas. Quando ela é sustentada, inspirada por uma fé sincera, por um nobre ideal, a arte é sempre uma fonte fecunda de instrução. E ele segue dizendo. Mas aqui o ponto, então, é um meio de consolo. Nós gostaríamos de trazer uma outra rima de uma grande, querida poetisa, já desencarnada, que escrevera por Chico Xavier, para entender conceitualmente o que Leon Denis quis dizer aqui e o que aqui Emmanuel quis dizer no livro Consolador, antes de entrarmos nos poemas. Quando ele diz que a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Olhar um quadro, uma árvore, um bom filme, uma boa tela, uma boa foto, um bom texto, um bom poema, uma poesia, uma frase, uma palavra. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal. A divina manifestação desse mais além, que polariza as esperanças da alma. Por isso que a arte rompe com o nosso ego, com a nossa pequenez. Ela vai rumo ao infinito, ela vai mais além, tirando você um pouco da rotina, que não permite que você contemple mais as coisas da vida, uma flor, um canto, um grafite, um desenho. Divaldo Franco, quando fala das emoções da alma, né, o medo, a tristeza, a alegria, entre outros, fala de um item que tem tudo a ver com as nossas emoções, que é a rotina. O quanto ela, quando é vivida sem você pensar no que está fazendo, ela vai te dragando e você não olha mais para o lado, para as coisas. Quem faz um caminho de carro todos os dias, na rotina, num dia que eventualmente possa caminhar a pé pelo mesmo caminho, vai ver um outro caminho. Casas que não viu, flores que não viu, mato que não viu, gente que não viu, animais que não viu, porque não percebeu. Não se deu esse tempo de olhar, de contemplar a beleza do mundo, a beleza da vida. Emmanuel diz também que o artista verdadeiro é sempre médium das belezas externas. E o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas vibratas do sentimento humano. Para isso que serve. Tanger, vibrar o sentimento. Alçando da terra para o infinito. O Paulinho lá da vila para o mundo. E abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações de beleza, sabedoria, paz e amor. Então, até aqui, com os amigos, sem cansá-los, o objetivo é mostrar esse ponto. A arte tem um fundamento, tem um objetivo. Ajudar-nos a nos entender na vida, a consolar nas nossas provas, nas nossas dificuldades. E a trabalhar este eu que existe em mim, que quer comandar a minha própria vida, mas este eu mais materialista, esse eu do ego. A gente pode perceber aqui e lá, e vamos ler rapidamente alguns itens, de como a gente não trabalha esse lado íntimo, que é o lado mais fundamental, como Joana de Anjos coloca aqui. A batalha mais difícil de ser travada ocorre no teu mundo íntimo. É esse enfrentamento. Se a gente faz alguma coisa para que a nossa imagem seja polida e vista por outros, ou se a gente faz uma coisa com sinceridade, com sentimento. Como diz Jesus, não deixa a tua mão direita fazer as coisas para que a esquerda olhe. Um amigo ensinou faz poucos dias, Daniel, pedindo licença para contar, esse iluminado chama-se Eduardo Araújo. Isso que você está falando, isso que você está fazendo, é teu ego. A primeira reação do meu ego foi, você está equivocado, claro. Porque eu, ego, nunca erro, né?
No segundo seguinte, eu percebi que ele tinha razão. Refletindo, ainda que rapidamente, falei, não estou fazendo isso por sentimento, estou fazendo isso por ego. Mas esse amigo me abriu. Ele foi a arte que me abriu a cabeça para algo que eu não estava vendo. A batalha mais dura de João de Anjos é exatamente esse mundo íntimo. E mecanismos que a gente tem que se livrar, que o ego vai tomando conta, pedindo para ler alguns. A repressão é um deles. Movimento, ou que o ego realiza para rebaixar conteúdos dolorosos, sejam ideias, afetos, desejos da consciência para o nível inconsciente. Fala de algum assunto, a pessoa, o ego da pessoa, destrói aquele assunto. Ou aquela pessoa, uma maledicência, uma série de coisas. Então, é a nossa vontade de apequenar o outro, ou apequenar uma situação, só porque ela nos causa desconforto. É teu ego dizendo, pedindo para não enfrentar algo que você pode e deve enfrentar com afeto, com carinho. Uma outra situação que a arte vai ajudar a combater é a negação. Consiste na recusa da aceitação da realidade incômoda. Você está dizendo para a pessoa, olha, querido, está acontecendo isso. Não, não está. Mas olha a consequência disso, está aqui. Não, não está. Quando nós estamos assim, nosso ego falando por mim, por nós, ele nega o óbvio. Alguém de nós que trabalhe com amigos que são adictos, que tem tipos de viciações, a negação é muito óbvia e evidente ali. Você está com esse problema? Não, não imagina. Quando eu quiser, eu saio. É a frase que você ouve. Você não quer agora? Ah, quero, vou provar para você que não consigo sair assim. Quando eu quiser, eu saio. De uma situação, de uma viciação. A negar é não querer enxergar, é não permitir que a nossa consciência enxergue um fato que pode ser melhorado em nossas vidas, para termos mais saúde, mais felicidade. O outro é deslocamento, consiste na transferência de um impulso para outro alvo, considerado menos ameaçador. Muda o assunto, é lá. Um outro é a formação reativa, mecanismo que tende a inverter o impulso indesejado, substituindo pelo seu oposto. Exemplo? A pessoa prega a moralidade extremamente puritana, mas é entregue a perfeições. Isso era muito comum na Inglaterra vitoriana, no Brasil, até poucas décadas. Países muito religiosos, que se cobram a postura do outro, com veemência, mas a própria pessoa esconde a sua intimidade com dificuldades naquela mesma área com a qual está criticando. Um outro mecanismo que nos leva a sofrer é quando o ego nos ameaça e a gente faz a projeção. Talvez seja o mais famoso mecanismo, que é responsável por atribuir aos outros conteúdos psíquicos que são da própria pessoa. Eu tenho uma dificuldade, mas eu digo que é a outra pessoa que tem essa dificuldade. E não assumo, e não reconheço, e não me vejo, eu não me olho, eu não me percebo. E se na questão 621, Kardec pergunta, onde estão escritas as leis de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? A resposta é a segunda mais curta do livro, como nós já dissemos aqui, que é na consciência. Para eu saber, então, o que Deus quer comigo, eu preciso ampliar essa consciência. Eu amplio a consciência me vencendo, reconhecendo que eu tenho tal hábito que preciso melhorar. Kardec disse, educação é um conjunto de hábitos adquiridos. É assim que nós somos educados. Nossos hábitos. Um exemplo. Esta querida Maria Rita, conhecida como Maria Dolores, nasceu no interior da Bahia. Viveu até o final dos anos 50. Foi professora logo cedo e teve um casamento sem filhos muito doloroso. Passou por toda sorte de provações. Meus amigos podem imaginar. Quando tange as dificuldades do homem em relação a si mesmo, em relação à violência, à dominação, ainda mais naquelas épocas. Mais à frente, com o passar dos anos das provas, ela consegue dele se divorciar. Meus amigos podem imaginar nos anos 50 o que é uma mulher divorciada, que escreve nos jornais. Uma feminista sem defender um feminismo, um ismo. Defende o afeto, defende a posição, a postura, defende a igualdade, defende a arte. Até porque naquela época não havia um movimento tão formal quanto se dá hoje.
Começa a abrigar crianças que estão pelas ruas, começa a trabalhar num lar de meninas sem lar. Tem acesso à oportunidade de ter um segundo casamento com um italiano. O tempo passa, ela escreve poemas no Jornal da Cidade, consegue criar uma folha feminina nesse jornal. Desencarna no hospital no Rio de Janeiro em 58. Em 71, o ano que nós nascemos, ela começa a psicografar, escrever os seus poemas por Chico Xavier. E aqui esta linha que queremos, resumidamente, trazer para os amigos. Né? Quando a arte nos ajuda a sair do nosso mundo pequeno, a ser dominado por esse ego. Estamos dizendo por ego aqui, sem entrar em nenhuma concentração psicológica, esse canto que cada um de nós tem, que compõe a nossa personalidade, mas que é aquela mais ferrenha, mais materialista, que não reconhece erros, ou seja, ela impede que a gente avance. No próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, e os Espíritos nos ensinam, que há duas grandes chagas da humanidade. A humanidade tem duas grandes dificuldades. Eles dizem o orgulho e o egoísmo, o ego. O orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância de ser superior aos outros ou de assim se sentir. E o ego, eu estou sempre certo, nunca estou errado, sei o que eu faço, não aceito conselho, não aceito opinião. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem linda de Lacordaire, aquele pai zangado em casa que fala que mando e sou obedecido. E ele continua, e detestado. Porque não é aquela liderança que vem do cativar, do exemplo, do olhar, do afeto, não. É a liderança que vem da imposição por quem ainda não se venceu, né? Está impondo uma verdade que não é nem a dele ainda. E assim, pedimos licença para ler alguns poemas, se vocês estão de acordo. O primeiro deles, dela, Maria Dolores, por Chico Xavier, é Não Esmoreças, que deu nome à palestra. E eu peço licença, então, para ler, não declamar, não temos essa habilidade, mas devagarinho, para a gente pensar um pouco nas palavras, na arte, e no que isso ela pode te trazer de benefício. Diz ela, alma fraterna, recorda, os momentos infelizes parecem noites de crises, em que o céu lembra um vulcão, rimbombam trovões no espaço, coriscons falam de morte, passa irado o vento forte, tombando troncos no chão. Os animais pequeninos gritam pedindo socorro, descendo de morro em morro. Cai a enxurrada a correr, mas finda a borrasca enorme. No escuro da madrugada, em risca de luz dourada, vem um novo amanhecer. Assim é também na vida. Se atravessas grandes provas, na estrada em que te renovas, guarda a calma, ativa e sã. Sofre, mas serve e caminha. Vence a sombra que te invade. Se a hora é de tempestade, há novo dia amanhã. Maria Dolores dizendo, primeiro, esperança. Calma. Tenha calma. Mantém-se sã. O são. Não enlouqueça, não surte. Antes do surto, sirva. Alguém que está precisando de um abraço, de um carinho, uma palavra, de um olhar. Se não há ninguém por perto, basta uma caminhada pelas ruas em qualquer lugar do mundo que vá ter gente. Seus amigos já fizeram isso, nós já comentamos isso aqui, uma experiência de, ao encontrar um gari trabalhando, parar e dar um oi, para ver o susto que ele leva, de não estar acostumado a receber oi das pessoas que passam aos centenas, talvez milhares, durante um dia. Né? Não esmoreças. Fé, paciência. Há um dia amanhã. Veja que ela está aqui colocando como fez Ivone Pereira, dizendo para a gente, nós temos nossos erros, não é por isso que a gente deixa de ser amado e benquisto por Deus. Diante dos teus erros, pode ser que teus amigos, familiares, lhe virem a cara, te condenem, sussurrem maldades ao longe, te apontem, te agridam, te firam. Mas a proposta aqui
É buscar a saúde e a felicidade, não reagindo, não imitando. Se o algoz faz isso com você, e você, em nome da vingança, vai fazer igual o algoz, no algoz você se transforma, deixando de ser a vítima, angariando para si mesmo novas dores, novos percalços, mais à frente novas doenças, já que o corpo tudo somatiza o que vibra a alma. Queremos saúde, queremos paz, queremos um pouco de alegria. Ora, talvez a poesia seja um caminho, para que você não se sinta sozinho. Talvez olhar um pouco para o infinito e saber que há tanta gente precisando de um olhar, né? Tanta aflição, precisando da tua mão, do teu tempo, do teu amparo. A gente se sente mais útil quando pode plantar uma semente, vê-la crescer. Abraçar alguém, como terapia, já foi até proposto, como terapia do abraço, né? Que renova o laço com os quais são formadas as relações. Um outro poema dela chama-se Prece, que eu peço licença de novo para ler. Ela diz: agradeço, Senhor, quando me dizes não. As súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescesse na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que é preciso. Não me escutes às exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir com o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor. E sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Interessante essa prece, poema às avessas, né? Por exemplo, pedindo licença de novo, eu me lembro muito bem dela. Toda vez que a Mega Sena acumula, que eu faço uma precezinha, Maria Dolores, o que eu estou pedindo? Que as negociações, Senhor Deus, eu dou metade. Nossa, isso é muito bom, dá metade eu dou. Mas está 100 milhões acumulado, então, tá bom, eu dou 60% para as obras de caridade. Aqui não tem gente que faz assim, mas tem muita gente como eu que faz assim, faz prece para ganhar na Mega Sena. Outros dizem assim, Senhor Deus, tem uma coisa errada no teu plano. Não era para eu estar aqui, com a renda que eu estou hoje, que é bem baixa, num apartamento muito pequeno, que o meu carro está estragado. Senhor Deus, não era esse o plano, né? O senhor não errou nas fichas. Quando ela vem dizer, a gente está no lugar certo. Que não há acaso. Você não se ligou com alguém, com alguns, por acaso. Não há coincidência no universo. Né? Que a ninguém me ligaste de improviso. E que desfruto agora o melhor tempo que melhorar. É a minha meta, é o que é preciso. Sem cansá-los, mas uma última, da Maria Dolores, né? Que ela diz, começar outra vez. E, obviamente, daqui eu não enxergo com a idade que já tenho. Então eu vou ler só metade de cá. Que é mais importante, diz assim. É verdade, eu não leio mesmo. Mas é lindo o poema. Fica a dica. Não é isso? Na metade de cá, ela diz, toda força lançada em desvalia, quando erguida de novo em apoio de alguém, retoma a posição no serviço do bem, utilidade viva, circular. Olha a pedra moída, em função do cimento e o barro que assegura a gestação do trigo,
falando a todos nós, então seguro e amigo, começar outra vez, trabalhar, trabalhar. E ela fecha. Assim também há uma fraterna e boa. Se caíste em momentos infelizes, não te abatas, nem te marginalizes. Levanta-te e retorna ao seu próprio lugar. Aceita os grilhões das provas necessárias, esquece, age, abençoa, adianta-te e lida. E escutarás a voz da lei de Deus na vida começar outra vez. Trabalhar, trabalhar. A beleza está de que ela coloca a gente não num pedestal, como se a gente já fosse santo, mas sem tirar a nossa santidade, ter sido criados por Deus, ela coloca a gente na condição humana, de quem erra e está aprendendo a se corrigir. E assim vira para nós um recado. Quem convive conosco também erra, também tem seus erros, tem suas vergonhas, tem seus escaninhos da alma. Julgá-los, criticá-los, é uma tarefa que não te leva a lugar algum, não te melhora, e nem a pessoa que está ouvindo a tua crítica. Joana Dias diz que quando apontamos para alguém, os dedos estão apontados para a gente. Com as crianças, dissemos ainda que há um apontado para cima, que Deus tudo vê. Então não é criticar menos os outros, sim. Pode ser criticar mais você mesmo, mas não a crítica destrutiva, então, eles somente para achar os erros e ficar pisando em cima deles. A gente quer encontrar erros para que possamos reconhecer que eles existem. Limitações que eu tenho, que ainda não venci. Quando eu reconheço isso, eu tenho um caminho para buscar melhorar, exatamente nesse ponto. Este é o caminho que o Espiritismo nos mostra, quando nos mostra que a arte é um veículo que nos faz sair da rotina, das mesmice. Mas também é aprendizado isso. Você sair da planície e ir para o monte, para olhar mais de cima, olhar mais alto, você vê mais longe. É uma lei da física. Você se livrar dos grilhões que te prendem aqui. Você sobe um pouquinho. No manual dos escoteiros mirins, diz que quando você está na praia, a 1,60 m de altura, você vê algo em torno de, todo um chute aproximado, 5,5 km lá do horizonte. Se a pessoa que está do teu lado é mais alta, tem 1,80 m, ela já vê 6,5 km. É nessa lógica, né? Quanto mais alto, mais longe é o horizonte que você vê. Considerando que a Terra é redonda, no mundo que a gente que ainda crê que a Terra é plana. Por que crê em qualquer coisa? As pessoas andam crendo e acreditando em qualquer coisa, que se apeguem, sem fazer a devida medida, né? De valor. Que bandeira eu quero carregar? Que defesa eu quero fazer? Citando Jesus, repetindo aqui na casa também, quando Jesus disse àquela mulher fantástica, sim, que nesse ponto de vista da arte, a gente vê a pessoa não que está errando agora, mas o potencial que ela é amanhã como luz, como todos nós. Como disse já Joana de Ângeles, somente uma fatalidade vos aguarda, a plenitude da vida. A mulher fantástica é aquela que estava na cidade de Tiro, criou uma obra social, isso há 2.000 anos atrás. Atendia carentes, pessoas doentes. Ela não podia voltar à sua cidade natal, porque lá todas as pessoas a condenavam, e a condenaram, incluindo à época o seu marido. Os anos passam. Aquele marido de antes, agora adoentado, sozinho, aflito, em chagas, busca alento, caminhando desvalido, quando encontra ela e a casa de abrigo que ela criou. Essa mulher fantástica. Que é assim que a gente passa a ver o ser humano, o outro, com um olhar mais complacente, um olhar mais benevolente, um olhar mais indulgente. Ela o recolhe nos braços, ele não a reconhece, ela reconhece ele, que era o marido que quase a matou 10 anos antes. Numa passagem que o mundo ficou conhecendo como a mulher adúltera. Que naquela mesma noite, a Amélia Rodrigues disse que ela foi falar com Jesus, pedindo perdão, reconhecendo o erro, o primeiro passo. Ela até comenta, mas sem atribuir, naquele mecanismo do ego, a culpa a outrem. Ah, eu fiz porque o meu marido estava fazendo. Ela comenta que a vida dele era desvairada, mas Jesus sabia.
E ela não fala mal dele. Ela fala de si. Então, o erro do outro não é para ela um álibi. E ela comenta chorando. Jesus disse, olha, ficar aqui na cidade, as pessoas não vão te dar paz, porque as pessoas não olham o potencial de acerto, a evolução, as conquistas, das pequenas às grandes. As pessoas vão te marcar como um gado que fosse, pelo erro que você cometeu. E vão passar as décadas assim, te virando o rosto, te maldizendo. Sugiro que você se mude. E ela se mudou. Por sugestão de Jesus. A mulher, fantástica. É assim que a gente tem, com a devida licença dizendo isso, que aprender a olhar os outros. Hoje ainda aquela pessoa com os seus erros, seus regramentos, seus desvios. Mas quem sou eu com meus erros, desregramentos, desvios, para condená-lo? Como espírito e cristão, devo saber que ele também não está sozinho, também tem o seu anjo guardião. E vibre por ele, por ela, para que passe a acertar mais, errar menos, para que se descubra, para que amplie sua consciência, para que seja grato pela vida. A ponto de até, como o Divaldo Franco diz, a gente perceber que para ser feliz é preciso agradecer até a dor. Porque, em geral, é pela dor que a gente vai se despertando. Muita gente tem a oportunidade, pelo amor, pelo afeto, pela oportunidade própria da relação, de fazer o certo, mas acaba optando. Sabe aquele erro cometido uma vez, que a consciência acusou? E você diz, eu nunca mais vou repetir isso. Mas, na outra semana, um erro de novo acaba sendo cometido. Depois mais uma vez, depois outra, até que você passa a gostar do erro. Ou passa a assumir o erro como sendo um problema seu e não dos outros. E esconde de tudo, até de si mesmo. Mas isso vai te deixando infeliz, cercada. Enquanto Jesus nos quer livres. A liberdade de poder amar, sem exigir que o outro te ame. A liberdade de plantar felicidade, esperança. Mesmo que o mundo apresente nos telejornais, aqui ou acolá, sempre a destemperança, né? Sempre a desesperança, ou sempre a guerra, ou sempre a raiva. E há tanto caso de amor, tanto caso de afeto. Então nós temos que ser gratos. Gratos pela vida que somos, pela vida que temos. E nas nossas orações, a gratidão não é só um fato presente, é um fato futuro. Que nós somos gratos por aquilo que iremos enfrentar à frente. E pedimos a Deus que nos dê a luz necessária para enxergar dos caminhos os obstáculos que não tem só que desviar, mas superar, encarar, enfrentar. Sem medo, sem temor. É por isso que Divaldo Franco disse que costuma, talvez na grande maioria das vezes, terminar com um poema, uma arte, para consolar as pessoas. É um poema que ele escolheu da Amélia Rodrigues, com quem ele já psicografou. Não vou ler, mas está aqui para vocês, né, para nos inspirar. Também não vou ler, com a desculpa que não consigo enxergar as letras. Divaldo, os que conhecem, parece, sabem do poema que ele canta, né, no final. E da beleza que é. Porque Amélia Rodrigues, espírito, vai ensinando pela mão do Divaldo Franco, e no caso pela boca, quando ele fala nas palestras, né, a ser gratos por tudo e por todos, porque as coisas estão acontecendo. Os rios estão desaguando, o ar está circulando, os seres estão vivendo, o mundo está caminhando. É necessário que cada um faça a sua parte e quem saiba qual que é a nossa parte, que é especialmente vencer a nós mesmos. A nós mesmos. Fala, Senhor Jesus, me perdoe pela pequenez que ainda sou. Sem que com isso você perca a tua autoestima. Saber-se pequeno, em nome da humildade, não é não ter estima por si próprio. Você tem que se amar para poder amar alguém. Então, se você não se acha nada, incapaz de tudo, o teu problema é de autoestima, não de humildade. O humilde, talvez no íntimo, sabe que
pode enfrentar tal coisa, mas ele não sai espalhando. Atire o primeiro post, aquele que tiver sem pecados. É a frase que vem lá da mulher fantástica, a ex-mulher adúltera, que atire primeiro a primeira pedra, aquele que tiver sem pecados. Isso adaptado hoje em dia é isso. O que sai da gente em direção aos outros? Reflete um pouco do que a gente é, de que a gente é. Então, menos críticas alheias, menos críticas globais e mais vibrações que coloquem o mundo num outro patamar. Uma forma de ver o mundo como ele é na sua origem etimológica, da palavra grega mundus, quer dizer belo. É bom viver aqui. É bom viver assim. É bom ter o corpo que eu tenho. A vida que temos. Os amigos que temos. E olhar para isso e ser grato é um caminho. É um caminho possível. E Divaldo Franco então lê, canta, pela minha alegria de ouvir, pelos surdos que eu quero pedir, porque eu sei que depois dessa dor, do teu reino de amor, voltarão a sentir. Os poemas vão deixando claro a chance de mudança que todos nós temos. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que amam, que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Assim, nós pedimos a esse espírito fantástico de Maria Dolores, desses 30 anos de psicografia por Chico Xavier, dos seus poemas. Ela que, enquanto viva, ajudou a fundar a Mansão do Caminho, a obra de Divaldo Franco. Ela que deu os primeiros talheres para a Mansão do Caminho, lá em Salvador. Esse espírito da Bela Rodrigues, nós citamos também vinculado à Bahia, mulheres nobres, mulheres fortes, que viveram a teimosia de enfrentar a sociedade, o homem, na sua pequenez e visão de vida, de sentir superior. Mulheres que trouxeram a arte, todas elas com embalo social, sem mostrar a todos o que faziam. Maria Dolores recolhia as crianças na sua própria casa, né? Em silêncio. Anália Franco fazia isso também depois da libertação dos escravos. Os escravos foram libertos no final do século passado, e as crianças, todas negras, ficavam vagando. E ninguém cuidava, porque não era mais problema de um nem de outro, eles não tinham senhor. Ela, percebendo isso, começou a recolher na sua casa, por instinto. Professora, poetisa, artistas, mulheres, ensinando um jeito de ver o mundo, que é o jeito que nós gostaríamos de deixar aqui para vocês, para os amigos todos, para nós todos, na noite de hoje. Ver tudo com arte, ver tudo com afeto, se perdoando e perdoando aqueles que nos fizeram mal. Que assim seja. Muita paz, vamos fazer nossa prece final e passar aos passes, né? Deus, nosso Pai, nossa Mãe, inteligência suprema, Criador de tudo, de todas as coisas e de cada um de nós. Nós estamos aqui juntos, nós poderíamos estar sós e pediríamos também as tuas bênçãos sobre cada um que aqui veio com seus anseios buscar sentido, saúde, alegria, conforto, saindo daqui com afeto, com esperança, com força de mudança. E por isso, Senhor, nós te agradecemos pelo que somos, pelo que temos. Não sem antes pedir, por aqueles que mais precisam, pelas crianças nos abrigos e as que estão desabrigadas, pelos moradores que estão nas ruas, por aqueles outros que estão nas suas casebres, nas suas casinhas com frestas, no frio, fome, pelas crianças que não têm nome, pelos animais, por
toda forma de vida, possam, cada um deles, receber o melhor de nós, nesta lida, que é o nosso amor, que é o nosso afeto. Nós pedimos, Senhor Jesus, esteja sempre por perto, hoje, amanhã e todo sempre. E aqueles que convivem conosco possam receber o seu amparo, o seu carinho, porque neste universo não há ninguém sozinho, pois temos você, Senhor Jesus. Muita paz.